Saturno em Peixes para o povo de Virgem, Gêmeos e Sagitário. Meu nome é Sérgio Cícios, do Grupo Terra de Rudá. Esse ano, o Saturno se encontra em Peixes, ele vai ficar o ano inteiro entre o grau 3 de Peixes até o grau 19 de Peixes. Então, quem for do signo de Sagitário, de Virgem ou de Gêmeos, entre esses graus, ou o ascendente, ou a Lua, ou o meio do céu, ou o regente do Sol, o regente da Lua, regente do meio do céu, tiverem nesses graus entre 3 e 19 dos signos de Gêmeos, Virgem e Sagitário, é para essas pessoas que eu estou me dirigindo, é um momento mais delicado. O Saturno ele vai fazer uma quadratura a 90 graus, que é um aspecto desafiador para o povo de Gêmeos e Sagitário, e uma posição para o povo de Virgem. Começando pela quadratura, os 90 graus, que é um ponto mais delicado, mais desafiador, mais difícil, lembrando que a função de Saturno é nos trazer para o dado de realidade, botar o pé no chão, abrir os olhos, enxergar, saber onde a gente está pisando, saber o que a gente tem que fazer. Então, todas as vezes que a gente dá uma delirada, que a gente delira, viaja na maionese, que a gente faz um prognóstico muito mais otimista do que deveria ser, Saturno dá um puxão na nossa orelha, nos chama na chincha, nos chama num canto, para dizer, olha, não é por aí. Falando assim é bonitinho, dá a impressão de que é um velho sábio nos aconselhando, mas ele traz situações de dor, situações de tristeza, de melancolia, às vezes de depressão, por conta de alguma coisa que não está saindo como a gente gostaria que saísse, né? Lembrando que o pessoal gosta de chamar Saturno de um planeta maléfico. Eu quero dar as boas novas aqui, que não existe nenhum planeta maléfico, nem nenhum planeta benéfico, tá? Existe eu não sei lidar com essas energias. E qualquer coisa é ruim, ou se eu sei lidar com essas energias, tudo de bom. Pra vocês terem uma ideia, se é maléfico, por que Saturno rege a disciplina, o foco, a paciência, a resiliência, a constância, né? Projetos a médio e longo prazo, dados de realidade, pé no chão, né? Organização, gestão, administração, são coisas maravilhosas. Isso tudo tem a ver com a natureza de Saturno dentro da psique humana, entendeu? Agora, é evidente, se a gente está totalmente alienado, fora da casinha, né? Se a gente está fora da casinha, se a gente está delirando, viajando na maionese, o Saturno dá um corretivo. Só que, via de regra, o corretivo de Saturno não é com palavrinhas assim, né? Ele chega chegando. Nesse momento eu estou focando muito no povo de Gêmeos e Sagitário, que Saturno, em algum momento do ano, para o grau entre 3 e 19 né, ele vai fazer uma quadratura. Então, por exemplo, se Sagitário escorregar na sua própria sombra, um lado exagerado, espaçoso, autoritário, dono da verdade, uma soberba, acreditando que vai ganhar na marra, no entusiasmo, na paixão, no desejo, né? Saturno ele chegando para dizer que, olha, não vai rolar, não vai dar certo, não vai funcionar. Insisto que ele não chega assim, então, com essa narrativa. Então ele chega, muitas vezes traz momentos de melancolia, de tristeza, de dor, de luto, de depressão, né? E outras vezes não. E outras vezes ele traz simplesmente, quando a pessoa tem um nível de sabedoria, um nível de consciência, traz uma porta fechada e a pessoa para, reflete e cresce a partir daquilo. Todos os planetas, ou por outra, todas essas pulsões psíquicas que moram dentro da gente e também moram lá em cima, girando em torno do Sol, os planetas, né? Eles têm a função, são mestres, são instrutores, são orientadores, são professores. Se a gente se coloca como aluno pelo menos 24 horas por dia em relação à vida, em relação às coisas e tudo, olha, em pouco tempo a gente dá um salto, Mas não é isso que acontece. A gente tem um projeto de ego, né, e aí esse projeto não dá certo, a gente fica meio pé da vida, e insiste, e o Saturno diz assim, olha, não, não e não. Aí o pessoal chama de maléfico. Eu chamo o seguinte, olha, está chamando você para um dado de realidade. Então, o signo de Sagitário e os Gêmeos, eles estão na rota de colisão de algum momento o Saturno chegando, né? Por exemplo, o povo de Gêmeos,
que o lado sombrio de Gêmeos, né, a superficialidade, a dispersão, né, o deixar as coisas pelo meio do caminho, o não ver a seriedade da situação, às vezes se sentir um pouco turista na vida, né? Vai andando e vai se esquivando de coisas que são complicadas, e foge daqui, foge dali. Estou pegando o lado sombrio. O Saturno, presta atenção, quando as pessoas estão fazendo o que tem que ser feito, estão sendo elas mesmas, estão tocando o barco como deveria, não tem porquê o Saturno chegar dando esporro, não faz sentido. O Saturno chega na vida da pessoa no sentido de consolidar, de estruturar, de organizar, de arrumar, de dar chão. Mas quando a gente está assim, sem perceber, evidentemente, né, a gente está sem perceber, olhando para um lado que não é o lado da realidade, não é o lado do real, não é o lado onde seja de fato produtivo para a nossa alma, para a nossa psique, o Saturno chega e a gente sente. A gente sente, às vezes são uma semana, às vezes são 10 dias, mas às vezes volta ao longo do ano, volta 3 vezes aquela situação, e a gente fica meio borocochô, meio caído, né? Meio triste, meio melancólico. Às vezes o buraco, se sente num buraco, sentimento de impotência. Muitas vezes, quando o Saturno corta o ascendente, a gente sente que está envelhecendo, olha no espelho, nosso cabelo branco, tão jovem, assim, 30 e tantos anos, já com cabelo branco, o que está acontecendo? Sentindo cansado. Isso tudo não me interessa essa sintomatologia, me interessa qual é o sentido de tudo isso. Né? E o sentido é chamar sempre a pessoa para fazer contato. Onde será que eu estou, por exemplo, me desviando? Onde será, por exemplo, que eu estou escorregando na casca de banana e não estou enxergando? O que eu não estou vendo? O que eu não estou enxergando? A função do Saturno é mostrar na nossa cara. Às vezes, a gente perde o controle da conta bancária. Saturno chegando. Às vezes a gente deixa de pagar um imposto, ou por esquecimento, ou porque a gente se comprometeu com outras coisas. E Saturno, ele é um cobrador de impostos. E aí a gente tende a ver que tudo isso é ruim, tudo isso é do mal. Mas na verdade é o seguinte: se eu assumir um compromisso e não dei conta, a gente tem que arcar com isso. Saturno é aquela pulsão psíquica, aquela instância da psique humana, que em psicanálise tem a ver com superego, né, com um lado normativo, que diz assim, olha só, ele vai cobrar da gente um nível de comprometimento com aquilo que é passível de ser comprometido, né, assim como ele pode dizer, para pular fora daquilo que não é para se comprometer, né. Saturno, ele traz um dado de realidade. Esse dado de realidade é para a pessoa, não é para o mundo só, não é para a pessoa, para o indivíduo, né. Bem, eu comecei a falar de uma maneira sintética sobre a pancada de Saturno em Gêmeos e Sagitário, porque me refiro ao ângulo de 90 graus, ou seja, da quadratura, mas de uma maneira menos intensa e menos forte, se opõe ao povo de Virgem. Lembrando, né? Signo de Virgem, ascendente Virgem, Lua em Virgem, medição em Virgem, o Mercúrio, né? Podendo estar em alguma posição de destaque, Mercúrio rege Virgem e tudo mais. Isso a gente tem que conhecendo o mapa, e não é para todo virginiano, né? Sim, do grau 3 ao grau 19. Pega quase 2 decanatos, pega quase 2/3, né, do povo de Virgem, de Gêmeos e de Sagitário. Essa oposição, ela é mais branda do que a quadratura. A quadratura, vocês lembram, é uma espécie de corner, de canto. Sabe quando você acaba acuando um cachorro, né, e ele não tem para onde correr? Então ele é acuado num canto de 90 graus, ele pode ser que ele parta para cima de você. A quadratura é quando você se sente acuado por responsabilidades que a gente não conseguiu arcar. A oposição não. A oposição, inclusive, tem um lado luminoso, que é a força complementar, né? Por exemplo, Saturno está em Peixes se opondo à Virgem, né, que é um aspecto mais analítico. Peixes é um aspecto mais sintético, Virgem é um aspecto mais analítico, que diz respeito à ordem, à arrumação, a critério, à humildade, também à disciplina, é um artesão. Virgem tem um aspecto muito interessante do artífice,
né? Daquele que sabe que veio aperfeiçoar, com esmero, com capricho, com tempo, tem um nível de exigência. A gente sempre pega o lado sombrio, né, do toque de Virgem, né, que é obsessivo, com arrumação, não pode tirar a caneta do lugar, não pode tirar o caderno do lugar. Isso é um lado mais sombrio, um lado patológico, mas o lado virginiano, o arquétipo de Virgem, não a pessoa de Virgem, mas o arquétipo de Virgem, se refere a uma humildade do serviço. O sexto portal do processo de individuação, que são 12 etapas, segundo a arqueoastrologia, o sexto portal é o portal da humildade. Depois você passa do quinto, que é Leão, a ficha cai da nossa insignificância e ao mesmo tempo da nossa potência de poder trabalhar o pequeno. Trabalhar o pequeno. E que esse pequeno ele cresça, ele chegue no grande, mas através do pequeno. É de uma nobreza. As pessoas gostam de sacanear alguns signos, né? E um deles é Virgem, que é muito chato, é crítico, é cri-cri, tem toque, obsessivo, tá. Mas no processo evolutivo, Virgem, olha, sem Virgem não vai rolar. Não vai rolar. Porque Virgem é uma orientação psíquica para trabalhar o pequeno, com humildade. Eu aqui vim servir, eu não vim ser servido. Né? Porque o arquétipo anterior de Leão, a sensação é que eu vim ser servido. Né? Mas isso é a nossa adolescência. Mas quando chega em Virgem, a gente está se aproximando um pouco mais da idade adulta, do dado de realidade. Né? Então, eu vim aqui para servir. Né? E aí não estou me referindo a uma obediência, uma obediência, vamos dizer assim, autodepreciativa ou precarizada. Estou me referindo a uma obediência a algo maior, porque está caminhando para o sétimo portal, do oitavo, do nono, até chegar ao 12º, que é a tua comunhão com o todo, entendeu? Então, sem esse... E essa oposição de Saturno Virgem, na melhor das hipóteses, é o Saturno dizendo, escuta, o que está faltando aí nessa tua oficina, nesse teu ateliê? Porque Virgem é uma espécie de artesão. Ele tem ali, e a realidade, né, na verdade, é a sua matéria-prima. Por isso, muitas vezes, Virgem passa como um invisível, como alguém que, é bom ter um funcionário virginiano, é bom ter alguém que trabalhe para a gente com Virgem, mas não quero que meu filho nasça virgem, nem eu seja virgem. São preconceitos idiotas, porque quando a ficha cai que a gente veio para servir a algo maior, a Virgem é um dos signos mais maravilhosos, que não se incomoda em ser anônimo, não se incomoda em fazer a coisa pequena. Então, quando Saturno se opõe à Virgem, e insisto, para esse povo que tem o grau entre 3 e 19, para este ano de 2024, né, em algum momento o Saturno vai trazer ou uma lembrança, já não diria exatamente um puxão de orelha, um determinado esporro, como faz na quadratura, né? Na oposição, ou ele chega orientando, olha, poderia ser feito mais assim, é como se fosse uma crítica construtiva, né, que a gente sente em relação às coisas que estão acontecendo com a gente, ou pode ser também, ou ele chega orientando, né, dizendo que poderia ser assim ou assado, ou ele chega estruturando, consolidando, fala assim, nossa, eu encaixei, eu consegui encontrar aqui um encaixe entre aquilo que eu queria e aquilo que eu estou realizando, aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou construindo, que isso é Virgem. Então, ou o Saturno chega para dizer, isso aqui não está tão legal, isso aqui não está tão legal, isso não está tão legal, ou ele chega para dizer assim, olha, gozado, eu estou me sentindo mais encaixado, mais estruturado, estou me sentindo... Sabe quando você acaba profissionalizando aquele artesanato que era uma coisa amadora? Isso é um gesto de Saturno, que nem sempre se configura um trígono, às vezes é uma oposição, que é uma força complementar. Está na hora de você deixar de ser amador para ser um profissional. Muitas vezes é como se está na hora de você fazer um upgrade do namoro para as núpcias, para um encontro mais profundo, mais cotidiano. Essa é uma posição de Saturno também com Virgem, onde ele diz, está na hora. Saturno, ele rege Cronos, né? Cronos que rege o tempo. Então, ele sempre nos lembra, olha, você não tem todo o tempo, você tem, se organiza. Se organiza, porque se você achar que tem todo o tempo, às vezes uma pessoa muito identificada com o aspecto púbere,
ela acha que não vai morrer, não vai adoecer, não vai envelhecer, vai acontecer, principalmente alguns signos de fogo, né, ou alguns signos de ar, que tem esse elemento jovial, que é uma delícia, mas você tem que trabalhar a maturidade, trabalhar o ego, porque do contrário você perde Saturno, você perde a noção de tempo para realizar as coisas. Evidentemente que quando a gente faz essa guirlanda, né, esse colar de 12 pérolas, que são os 12 arquétipos do processo de individuação, que vai de Áries a Peixes, né, a gente percebe que a gente tem eternidade para trabalhar isso. Né? Mas Cronos, ou Saturno, ele faz questão de provocar, dizer assim, não tem eternidade não. Olha só, você já está com tantos anos, né? Você, do ponto de vista do relógio biopsíquico, você já não realizou isso, já não fez aquilo, já não realizou aquilo. Por isso é tão difícil lidar com Saturno, porque ele nos aponta aquilo que a gente está devendo a nós mesmos. Então, essa oposição de Saturno com Virgem pode ser tanto um aconselhamento, um leve puxão de orelha naquilo que está faltando, nesse investimento, nesse empreendimento, nessa relação, ou chegar consolidando. Né? E aí esse Saturno oposição, ele assume até um pouco a função de um trígono, que é, puxa, eu estava vivendo de aluguel, consegui comprar minha casa, ou eu estava trabalhando em casa, consegui comprar alugar um consultório, vou trabalhar um consultório, não vou trabalhar mais na minha casa, ou seja, tem um passo adiante. Bem, se vocês entenderam bem minha fala, não é só para pessoas desse signo, as pessoas que também têm um ascendente, a Lua, o meio do céu, os regentes do ascendente, da Lua, do Sol, do meio do céu, enfim, entre os graus 3 e 19 de Gêmeos, Sagitário e Virgem. Tem outros signos que aos poucos eu estou trazendo para a gente observar. E lembrando que quando eu falo da quadratura em cima de Gêmeos e Sagitário, o meu tom foi mais forte, porque não é simples, não é fácil. Dá uma sensação, às vezes, de derrota momentânea. Né? E essa oposição que eu acabei de me referir em relação à Virgem, não. Aí é uma coisa que pode ser ambígua, né? Pode ser tanto algo que não está tão bem na minha vida que eu tenho que consertar, ou algo que chegou a hora de eu assumir um upgrade. Tá bom? Bem, espero que eu não tenha falado grego aqui. Eu sei que eu não estou falando para astrólogos, entendo isso. Sei também que eu corro um risco, eu estou falando de uma maneira genérica, o mais específico possível, porque quando eu dou entre 3 e grau 19, quem correr atrás, quem quiser correr atrás, né? Quem já sabe alguma coisa, ou quem não sabe nada, ou quem quer correr atrás, tem assim, então não é para todo geminiano, nem para todo virginiano, e sim, é entre esses. Essas informações estimulam de alguma maneira, ou a pessoa se sentir impotente, né? Ou a pessoa correr atrás. Meu objetivo aqui não é tornar ninguém impotente, é fazer assim, olha, eu preciso conhecer mais meu mapa. E tem, olha, bons astrólogos por aí, né, que podem bater na porta e falar assim, olha, eu estou sentindo realmente alguma coisa. E aí vi uma live de um astrólogo aí que disse não sei o que, e eu queria me aprofundar nisso. Esse é o objetivo, tá? Porque astrologia, gente, deixa eu contar um segredo para vocês. A astrologia, além de ser uma ciência milenar, não é uma ciência positivista, não é uma ciência iluminista, não é uma ciência do século XVIII, XIX, XX, é uma ciência anterior ao século XVII até os milênios lá para trás. Uma ciência milenar. E essa ciência entrega tudo que é necessário para a nossa autorrealização. Entrega, pelo menos, tudo. É para falar de afeto, da área emocional, é para falar de grana, é para falar de trabalho, é para falar de realização, de família, de filhos, de amigos, de viagens, de estudos. É para falar de que está tudo no mapa. Não o que vai acontecer, mas o que está nessa cartografia da psique como recursos, potências e desafios. Gente, meu nome é Sérgio Seixas e em breve eu volto com mais informações. Eu faço parte do grupo Terra de Rudá. Tá bom? Até. Obrigado aí pela participação. Né? Que bom.